Graeb, é importante a gente ter tocado nesse assunto, porque a gente está vendo os dias se passarem e a sensação que a gente tem é de que o governo segue perdido, como estava perdido ao longo de toda a campanha. A gente via isso ao longo das entrevistas que a gente acompanhava, viu isso ao longo do período de transição e viu isso, e está vendo isso em todos esses dias, um pouco antes agora, faltam menos de 30 dias para o governo completar 100 dias de governo, e o que eles queriam bater um bumbo muito grande, até agora a gente não viu, né? A primeira novidade, eles talvez apresentem nessa semana, né? Agora já não, enfim, vai ser na quarta-feira, vai ser na quinta, vai ser antes do Lula viajar para a China, que seria o tal do projeto da âncora fiscal, da nova âncora fiscal, né? Está prometido para os próximos dias. E é aquilo que realmente vai fazer uma diferença, tanto que pode fazer uma diferença, tanto na maneira como o governo é visto, quanto nas expectativas, né, sobre a economia do país nos próximos anos, sobre a sustentabilidade das contas públicas e tudo mais. Fora isso, é o que o Wilson disse, né? Lavou tá novo. Bolsa Família relançado, hoje mais médicos relançado, né? Então, é uma grande reciclagem de ideias, né? Ô, Greve, só para arrematar, e detalhe, né? E até mesmo a novidade do governo, novidade entre aspas, que seria o novo marco fiscal, parafraseando o nosso grande Rodrigo Oliveira, nosso homem de Sucupira, nem arcabouço é um calabouço fiscal. Detalhe, o PT só está fazendo o arcabouço fiscal porque essa trava foi colocada durante a tramitação da PEC de transição, porque se não tivesse essa trava, nem isso. É bem provável mesmo. Tem essa trava, os caras precisam apresentar, não é questão de, não, eu tive uma ideia maravilhosa, vamos fazer tudo aqui, tal, não sei o quê, e agora vamos, né, vamos estabelecer um novo teto de gastos. Não, estava lá na PEC, ou era teto ou não tinha dinheiro. Esse é o ponto. Então, assim, mesmo a novidade, né, Grebe? Mesmo essa coisa nova, mas é uma novidade que tem uma trava, gente. Então, assim, arrancaram com saca-rolha, né, do governo. Exatamente. Assim, aquela coisa, mesmo a novidade, me parece muito, Grebe, que essa novidade. Você já assistiu aqueles programas de restauração de veículo do Discovery? É mais ou menos isso. Sabe? Me parece isso, aqueles programas de restauração de veículo ou de mudança de imóvel, sabe? Parece dois irmãos, vamos lá, tal, vamos mudar nossa casa, não sei o quê, pega a casa, reforma, papapá. A mesma casa, só mudaram os móveis, as paredes e pronto, é isso. É um novo... Olha, você que está no Papo Antagonista, você que nos acompanha, você tem a oportunidade, neste momento, meu caro e minha cara, de assistir um grande reality show, né? Chamado O Governo Reciclável, tá? Aproveite. Já que o Wilson já puxou a deixa aqui para chamar todo o pessoal que está em casa aí, o pessoal que está acompanhando a gente em diversas plataformas, seja no tablet, seja no celular, seja em casa, na televisão de casa. Obrigado pela companhia, obrigado pelo prestígio da audiência. Está aqui, olha, a nossa audiência está crescendo a cada minuto aqui. O Aldo, a Jeane, a Mac, Cisos, a Diana, Maglu, o Oscar Lindo, Glauco, Jeane, RCP, o Carlos, todo esse pessoal que está aqui todos os dias, e está chegando gente nova também aqui no nosso Papo Antagonista. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por dedicar um tempo e por compartilhar com a gente também aqui, porque a gente levanta muitas vezes a Célia. Tá aqui, Célia, falei de você agora, piscou seu nome aqui para mim, Andréia Teixeira também, Leandro, Alaine, muitíssimo obrigado, Regina, Maria Cristina Guimarães, Diana, já falei o nome da Diana agora há pouco aqui também. Obrigado, pessoal, pela audiência. A gente vai seguir agora com mais um assunto importante, que a gente está falando exatamente desses relançamentos que estão sendo feitos agora pelo governo, como, por exemplo, o programa Mais Médicos, que foi relançado hoje aqui em Brasília, no Ministério da Saúde. E aí, esse programa não está prevendo aquela parceria com a OPAS, que é a Organização Pan-Americana da Saúde, né, o que exclui
a contratação dos médicos cubanos. Apesar dessa ausência dessa parceria com a OPAS, o governo permite a participação nesse edital de profissionais intercambistas. Poderão participar os brasileiros intercambistas, brasileiros, ou seja, que se formaram no exterior, e estrangeiros atuando com registro do Ministério da Saúde. No relançamento desse programa, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a falar. Vamos ver um trecho da fala de Lula hoje. Ele está voltando agora com um cuidado excepcional, um cuidado muito grande. Nós queremos que todos os médicos que se inscrevam sejam brasileiros. Esse é um esforço comum da nossa ministra, esse é um esforço comum do edital, de garantir que os médicos que se inscrevam sejam médicos brasileiros formados adequadamente. Se não tiver condições, a gente vai querer médicos brasileiros formados no estrangeiro, ou médicos estrangeiros que trabalham aqui. Se não tiver, nós vamos fazer chamamento para que médico estrangeiro ocupe essa tarefa, porque o que importa para nós não é apenas saber a nacionalidade do médico, é saber a nacionalidade do paciente, que é um brasileiro que precisa de saúde. A fala do presidente Lula, fica o desafio, né, de saber como é que ele vai compor essas vagas. São mais de 12 mil vagas, se eu não me engano, são 15 mil vagas que tem para o Mais Médicos, que está sendo relançado agora, Graeb, preencher isso com os médicos brasileiros, que a gente sabe que isso sempre foi uma dificuldade, desde que o programa foi lançado lá em 2013 também, de compor, né, com os médicos brasileiros, para que eles consigam levar esses médicos, principalmente para os rincões do Brasil, né? Esse foi o grande desafio do programa Mais Médicos também. É sempre muito difícil, né? A formação de um médico é caríssima, né? É longa, é uma das formações mais longas de profissional que tem, né? E daí a atratividade dessas idas, né, para cidadezinhas que não tem nada, né? E às vezes não é só que não tem nada para a vida daquele médico recém-formado que está indo. Às vezes não tem nada até no posto de saúde, nem mesmo as condições mínimas para que ele possa fazer atendimento estão dadas nesses lugares, né? Então, são propostas precárias mesmo de trabalho, né? Que eram feitas naquela época do Mais Médicos. Não conseguia preencher. Vai ter a mesma dificuldade agora. Só que eles tiveram uma saída inteligente. Eles acharam uma maneira de incentivar os jovens médicos que estão em formação a aderir ao programa, que é cobrir uma parte do financiamento estudantil, do FIES, né? Então, quer dizer, o médico que for automaticamente tem uma fatia ali de 50%, se eu não me engano, da sua dívida, né, da dívida que ele assumiu para se formar, coberta pelo governo. Então, esse é o incentivo e tanto, certo? Pode ser que isso, para médicos, para estudantes, né, que dependem do FIES para fazer a faculdade, pode ser que esse benefício acabe compensando e ele fale, tá bom, eu vou aqui me formar e em seguida eu vou para lá porque isso vai abater um pedação da dívida que eu teria ao acabar a minha formação, né? Quem faz FIES é isso, né? Muitas vezes se forma e já começa a vida profissional endividado. Então, com isso, reduz significativamente essa dívida. Pode ser que com isso eles consigam atrair, né? Agora, o discurso do Lula foi desonesto em outros sentidos, né? Ele falou da boa ideia, que é o Mais Médicos, e tentou passar uma borracha aí em todas as coisas ruins que foram feitas na implementação desse programa, né? Eu acho até que a gente deve até ter vídeo, né, sobre isso, sobre as falas que ele teve aí sobre
a expulsão dos cubanos, as lorotas, né, que ele enfiou aí no discurso. Pronto, você já me deu a deixa, Graeb. Vamos puxar então para o pessoal de casa acompanhar esse outro trecho da fala de Lula, no momento em que ele fala dos médicos, que os brasileiros precisavam pedir desculpas, que desses médicos que saíram, os médicos cubanos que saíram desse programa. Vamos ver esse outro trecho da fala de Lula. Tentar acabar com os médicos, tentaram vender toda a imagem negativa dos mais médicos, de forma pejorativa, agredir, não tiveram sequer vergonha de pedir desculpas aos médicos cubanos que foram embora desse país. Não foi, né? Inclusive lá no nosso site a gente publicou uma reportagem da Cruzoé também, né, em parceria do antagonista com a Cruzoé, mostrando exatamente isso, de que os médicos cubanos não deixaram o Brasil porque foram expulsos, mas porque a ditadura cubana decidiu por conta própria abandonar esse programa, né Wilson? Não, exato. É curioso porque, pensando aqui com os meus botões aqui, os meus tico e tecos, né, da vida, né, que eles tentam ser filósofos, mas não conseguem. Mas tem um detalhe que eu acho muito curioso, sabe? O PT sempre criticou esse capitalismo selvagem, né? Essa coisa, esse Deus mercado, sabe? O PT sempre foi contra essa manipulação do mercado, de oprimir o trabalhador, de ir contra a lei da oferta e da procura, né? De sempre... o trabalhador é sempre vítima de um capitalista desonesto, cretino, desleal. Aí o que faz o PT? Me institui um programa para trazer médicos cubanos, pagando abaixo do valor de mercado, aproveitando a miséria de Cuba. Eu acho isso maravilhoso, sabe? Eu acho isso maravilhoso. É de uma incoerência... É de uma incoerência incomensurável, sabe? E o PT agora vai ter que lidar com outra realidade. Porque, assim, além da questão dos médicos brasileiros, o PT vai ter que também trabalhar com uma demanda médica de alguns estudantes que querem que tenha o seu diploma revalidado. Tem muito estudante que, por exemplo, que está ali na fronteira, está na Argentina, Uruguai, enfim, que vão estudar fora, porque o curso de medicina é muito caro no Brasil, que querem voltar para o país e querem ter o diploma revalidado. E aí, como é que você vai fazer? O governo vai revalidar? Não vai revalidar? Vai só chantagear essa garotada com o FIES? Assim, o programa Mais Médicos, e aí a gente tem que fazer justiça mesmo, ele tem uma premissa muito interessante, de fato de você tentar estimular, né, uma cobertura mais equalitária, né, e principalmente nas regiões onde há pouca estrutura e que de fato não é atrativa. Perfeito, acho que assim, a premissa é maravilhosa. Agora, a forma como foi executada, as histórias que nós ficamos sabendo ao longo do tempo, e a operacionalização disso é que, de fato, merece ajustes. E, de novo, e não vai ser com outro puxadinho, com outra reforma, com outro lavuta novo que você vai resolver isso. Ou o governo Lula, de fato, enfrenta esse problema de uma forma definitiva para equacionar esses problemas, equacionar essas falhas que que existem, já são públicas e notórias, ou o governo vai ter mais uma cara de puxadinho, vai ter mais uma cara de... e não vai conseguir o principal, que é, de fato, resolver o problema da cobertura médica nos encontros do país. Graeb, quer dar uma arrematada nesse assunto? Então, a história da expulsão, né, da suposta expulsão, ela tem um fiapinho, assim, não diria que é verdade, mas teve um episódio, o Bolsonaro disse que ia expulsar os médicos cubanos com o Revalida, lá em 2018 ainda, né? Depois que ele venceu as eleições. Então ele disse que ia usar o Revalida
como uma forma de impedir que os médicos continuassem trabalhando aqui, partindo do princípio de que esses médicos cubanos não conseguiriam passar pelo exame, né? Com base nessa declaração do Bolsonaro, o governo cubano, então, aproveitou a porta aberta e escapou. Falou, então, ele está nos ameaçando e, por causa disso, a gente vai tirar os médicos daí. Não era bem assim. Apesar desta fala do Bolsonaro, ele tinha dito, a gente quer revalida, mas a gente também vai pagar a mesma coisa que a gente paga para os médicos brasileiros, a gente vai equalizar esses salários. Então, tinha aspectos bons para os médicos cubanos e tinha a exigência de que eles passassem pela prova brasileira, né? Era uma mudança nos parâmetros do programa. E os cubanos decidiram não aceitar esses pedidos novos do governo, tinham o direito de mudar o jeito como o programa era feito, e deram fora, né? O Wilson falou ali da questão do pagamento feito aos médicos cubanos, que era mais baixo do que para os médicos brasileiros, o que gerou distorções, né? Tinha cidade que tinha médico trabalhando, dispensou o médico brasileiro para economizar um médico cubano, 2 médicos cubanos, né? Então teve distorções. Esses médicos acabaram modificando ali até a composição de lugares que já tinham médico, né? E tinha outra coisa terrível, né? O médico cubano, trabalhava no Brasil, o dinheiro dele era pago para OPAs, que retinha 5%, certo? A título de gestão do programa. Daí, o dinheiro que estava na OPAs era pego pelo governo cubano, que retinha 70%, e desses eram uns 15% aí, 25% que ficavam com os médicos. Era coisa ali de $50, $60, baixíssimo. Né? O cara recebia, sei lá, R$200 de uma remuneração que era de 2.900, de quase 3.000, o resto todo o governo cubano embolsava. Mais uma coisa terrível desse programa, né? Além da contratação por valor mais baixo, a maior parte da grana ia para o governo, não para quem trabalhava de fato. Então, foi todo errado o programa. E por isso a disfarçatez do Lula ao dizer, vocês não pediram desculpa para os médicos cubanos? Espera lá, meu. Era o Brasil que tinha que ter pedido, era o governo petista que tinha que ter pedido desculpa para os médicos cubanos por ter obrigado eles a trabalhar nesses termos. Por ter feito um pacto que praticamente só beneficiava o governo cubano. Ou beneficiava o governo cubano muito mais do que os médicos cubanos. Era o PT que tinha que pedir desculpa agora para esses caras. A gente fez aquele programa lá de um jeito que não foi honesto com vocês. Então a gente pede desculpas. Por isso a gente está fazendo diferente agora. Vamos lá, Lula. Né? Assuma, como diria o Wilson, assuma os seus BOs, né?